Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina, sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, sempre com um dos pregadores da nossa igreja. Quero te convidar também a estar participando das nossas demais atividades. Toda terça-feira, 19h30, culto de oração, sempre na direção do irmão Marinho. Domingo, 9 horas da manhã, voltamos com a nossa Escola Bíblica Dominical. 9 horas, irmãos, 9 horas. 1h30 de aula, 10h30, está todo mundo liberado para ir para casa fazer aquele almoço de domingo, tá bem? Vem estar conosco, venha crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Te convido também a estar conosco, 19h30 também no domingo, para nosso culto público de adoração. Temos tomado todos aqueles cuidados exigidos pelos órgãos governamentais, espaçamento, uso do álcool em gel e uso de máscara. Você é muito bem-vindo para estar conosco. Nós recentemente terminamos uma série de meditações na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, e agora estamos fazendo uma série de meditações em Êxodo, capítulo de número 20. Nós iremos pensar um pouquinho nos 10 mandamentos. Semana passada fizemos uma prévia, o primeiro mandamento, que se encontra no versículo de número 3, onde nós pensamos um pouquinho sobre não ter outros deuses diante de nós. E esses deuses, eles não precisam ser deuses físicos, eles podem ser deuses que nós idolatramos, que nós colocamos na frente de Deus, sem que eles sejam algo palpável, sem que sejam algo material. Não é uma imagem, não é um símbolo, um ícone, mas algo que nós colocamos à frente de Deus. Isso pode ser o trabalho, pode ser a nossa família, pode ser os nossos sentimentos e principalmente o nosso próprio coração. E aqui Moisés começa o seu segundo mandamento, que percorre do versículo 4 até o versículo de número 6, e nós iremos falar sobre esse nesse dia. Êxodo 20, de 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui Deus especifica bem o que ele não quer que seja feito. Deus não quer que seja feito imagem daquilo que ele criou, da sua criação, para que adoremos. E até mesmo uma pseudo-imagem que nós possamos inventar ou ter em nossas mentes da própria pessoa de Deus. Fazer uma imagem de um triângulo, de uma coisa desse tipo, que nós entendemos como Deus. Ele fala para que nada disso seja feito. Até mesmo porque tudo aquilo que nós fazemos, por mais perfeito que seja, jamais irá refletir ou irá mostrar a totalidade da perfeição da obra de Deus. É abominável para o Senhor que nós peguemos um pedaço de madeira e desse pedaço de madeira nós tiremos uma parte e façamos um banco para nos sentarmos, com outra parte nós queimemos no fogo para nos aquecermos, outra parte nós assemos um pão para nos alimentarmos, e com o restante que sobra nós fazemos um ídolo e adoramos aquele ídolo, esquecendo que na verdade existe um Deus muito superior a tudo isso, que deu a árvore da onde nós tiramos a madeira. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele merece ser adorado sem nenhum tipo de comparação. Tudo que Ele criou, criou para o adorar, mas não foi criado para que nós olhássemos para aquilo como mini-deuses. Então ele abomina esse tipo de coisa. Deus abomina imagens de escultura, principalmente quando elas têm... exatamente quando elas têm esse aspecto de culto. Olhe para você ver. Não farás para ti imagem de escultura, e ele começa a falar das coisas que existem. Não as adorarás. Não faça uma imagem e você a adore. Deus não é contra a pintura, Deus não é contra a arte, mas Deus é contra essas coisas ocuparem o lugar que Ele merece em nossas vidas. E aí ele continua aqui. A partir do versículo 5, ele fala o seguinte: porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Quando Deus fala que Ele é um Deus zeloso, quando Ele fala que Ele é um Deus que se preocupa, está descrevendo a paixão que Ele tem pelo nome dEle e o cuidado que Ele tem com o nome dEle. Nome esse que nós vimos semana passada foi colocado sobre mim e sobre você à medida que Ele nos libertou do nosso antigo Egito, do nosso cativeiro de pecado.
Então Deus não quer que nós, esquecendo de onde Ele nos tirou, nós nos voltemos para as coisas que encontramos na jornada e venhamos a colocá-las como imagens diante dEle. E ele continua, e agora entra uma parte bem interessante do texto. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aborrecer é desobedecer deliberadamente. Aborrecer é fazer pouco caso para os mandamentos de Deus, para as ordenanças que Deus nos deixa. E esse versículo é uma das maiores maldições em termos de alcance que a gente encontra na Sagrada Escritura. A terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso é muito importante, irmãos, porque se eu e você amamos a Deus verdadeiramente, e se eu e você amamos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, que nós queremos assentar nos joelhos os nossos netinhos, nós iremos amar a Deus de todo o nosso coração. E vivendo essa vida de amor, nós podemos testemunhar os nossos filhos. Se você ama a Deus, guarde os seus mandamentos. Se você ama a Deus, obedeça a tua santa palavra. E isso irá evitar que a sua geração, que os seus filhos se afastem deliberadamente de Deus. Obviamente, os nossos filhos podem ter a escolha de se afastar de Deus. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é viver uma vida de idolatria, uma vida de descaso com os mandamentos de Deus, uma vida de descaso com as suas ordenanças e esperarmos que os nossos filhos se tornem bons crentes. E assim como tem essa maldição que pega a terceira, a quarta geração daqueles que decidem viver em desobediência a Deus, o versículo 6 traz algo bem legal. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A maldição alcança 2, 3, 4. Mas a bênção do Senhor alcança até 1000 gerações daqueles que o amam. Amar a Deus, entender o papel que Ele tem na minha vida, na tua vida. Não ter Deus como aquele indivíduo longe e que nós só vamos até Ele quando temos alguma dificuldade, mas trazer Ele para bem pertinho. Eu amo o Senhor. Então nada será feito pelas minhas mãos para ocupar o lugar dEle. Nenhuma imagem de escultura irá ocupar o lugar de Deus, por mais bela que a arte seja. Ela é apenas arte. E quando eu contemplo as coisas que Deus fez, eu vejo as grandes obras de um Deus criador. De um Deus que pinta com as mais belas cores, de um Deus que esculpe com os mais belos materiais. As montanhas, as árvores, as aves, o céu, o mar. Ele criou aquilo para o qual temos que contemplar, não com o sentido de adorar essas coisas, mas entendendo que existe um Deus acima de todas as coisas criadas, e este é digno de adoração. E quando nós conseguimos amá-lo profundamente, guardar os seus mandamentos profundamente, quando nós conseguimos nos importar verdadeiramente com quem Deus é, nós iremos transmitir isso para os nossos filhos. Uma coisa que é bem interessante, eu torço para o Atlético. E eu torço para o Atlético porque meu pai torce para o Atlético. E meu pai torce para o Atlético porque meu avô torcia para o Atlético. E o meu filho está aprendendo a torcer para o Atlético por causa disso. O meu avô amava o Galo, e assim meu pai passou a amar o Atlético. Eu passei a amar o Galo e meu filho está aprendendo a amar o Galo também. Por que isso é tão fácil com um time de futebol, mas é tão difícil transmitir o amor à pessoa de Deus para as próximas gerações? Se você ama o seu filho, não ensine apenas a amar um time de futebol. Não ensine apenas a amar uma cidade. Não ensine apenas a amar uma profissão, um ofício que várias pessoas da família ocupam. Vários são advogados, vários são médicos. Ensine seu filho a amar o Criador de todas as coisas. Aquele que criou você e que criou ele também. E se você fizer isso, ele amará Deus profundamente. E te amará profundamente. E ensinará o filho dele a amar Deus profundamente. E assim o nome de Deus será exaltado através das gerações por toda a terra. Quando nós decidimos não fazer imagens de escultura, quando nós decidimos amar o Senhor, quando nós decidimos obedecer os seus mandamentos, Ele abençoa as nossas gerações. E é o que a palavra de Deus diz. Como temos feito sempre, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa noite que se encerra. Pai bendito, graças te damos, Senhor. Te louvamos por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós temos o entendimento de que nada feito por mãos humanas, Pai, pode ocupar um lugar do Senhor Criador, do grande artista do universo.
Pai Santo, nos ensina a te amar de todo o nosso coração, a não aborrecer os teus mandamentos, para que assim nós sejamos abençoados, a nossa geração seja abençoada, os nossos netos sejam abençoados, os nossos bisnetos sejam abençoados, gerações e gerações aprendam a te amar e o teu nome seja exaltado sobre a face da terra. Nesse momento te pedimos, nos dê uma boa noite de sono. Cuida de nós, Pai, e que somente o Senhor ocupe o trono do nosso coração. Somente o Senhor esteja diante dos nossos olhos. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus conduza o teu viver. Que Deus te conceda verdadeiramente uma boa noite com Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Fiquem com Deus e tchau, tchau.